Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos novamente para aprender da palavra de Deus. Estamos na lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. E o tema de hoje é um alerta espiritual e prático. Frear a boca é fundamental para dirigir o corpo. Vamos orar para começar este momento pedindo a direção do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos te agradecer por esta oportunidade de aprender mais da Tua palavra. Querido Espírito Santo, toma o controle nesse momento da nossa língua, da nossa mente. Fala conosco. Ensina-nos a dominar o que falamos e a usar a nossa voz para edificar e abençoar. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico para a nossa meditação de hoje se encontra em Tiago, capítulo 3 e versículos do 2 ao 6. Tiago 3, do 2 ao 6. Está escrito assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Aleluias, glórias a Deus. Tiago, o irmão do Senhor, foi inspirado por Deus para nos ensinar o poder das palavras. Ele usa um exemplo simples, mas profundos. O freio que controla o cavalo, o leme que guia o navio e o fogo que consome uma floresta inteira. Tudo isso para mostrar que a língua, embora pequena, tem poder para dirigir ou destruir o corpo inteiro. Perceba o que Tiago diz: se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito. Isso quer dizer que quem aprende a controlar o que fala, aprende também a dominar o resto do corpo. A boca é a porta por onde sai o que está cheio o coração. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que está cheio o coração. Então, controlar a língua é, na verdade, controlar o coração. É deixar que o Espírito Santo reine dentro de nós para que nossas palavras sejam guiadas por ele. Quantos problemas surgem porque não se freia a língua? Quantas famílias são feridas por palavras precipitadas? Quantas amizades se desfazem? Quantos ministérios se abalam? Quantas igrejas são divididas por falta de domínio nas palavras? Mas Tiago diz que o crente cheio do Espírito Santo tem o poder de refrear a língua, e quando refreia a língua, dirige todo o corpo para o bem. Aleluias! O corpo, meus irmãos, é templo do Espírito Santo. Isso inclui também a boca. O mesmo corpo que adora não pode ser o mesmo corpo que murmura. A mesma língua que canta louvores não pode ser a língua que amaldiçoa. Tiago, capítulo 3, de 9 a 10, continua dizendo: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens,
feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Aleluias! A boca precisa estar consagrada ao Senhor. Nossas palavras precisam ser instrumentos de edificação, consolo e sabedoria. Efésios capítulo 4, versículo 29 nos exorta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Glórias a Deus, meus irmãos. Isso quer dizer que a língua do crente é uma ferramenta espiritual. Ela pode curar, pode encorajar, pode profetizar, mas se usada de forma errada, pode ferir e destruir. Por isso, Tiago compara a língua a um fogo. Um pequeno fogo pode queimar uma floresta inteira. Assim também, uma palavra maldita pode causar estragos imensos. A língua, quando não controlada pelo Espírito, é instrumento do inimigo, mas quando entregue ao Espírito Santo, se torna um instrumento de bênçãos. Veja o exemplo dos discípulos no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluias! No mesmo instante em que o Espírito desceu, ele tomou o controle da língua. Isso mostra que uma das primeiras áreas que o Espírito Santo transforma é a fala, porque a língua é a direção do corpo, é o leme da vida. Glórias a Deus! E é por isso que Tiago diz que frear a língua é o mesmo que dirigir o corpo. Se a língua está sob o controle do Espírito, o corpo inteiro anda no caminho certo. Vamos refletir. Tenho usado a minha língua para edificar ou para ferir? Tenho falado o que o Espírito me orienta ou o que a carne deseja? Minhas palavras têm sido canal de bênção ou fonte de confusão? O crente maduro é aquele que aprende a ouvir mais e falar menos. Provérbios capítulo 10, verso 19 diz: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Deus quer que sejamos prudentes com o que falamos. A língua do crente é consagrada para abençoar, para ensinar, para orar, para louvar e para pregar. Não use seus lábios para reclamar, para espalhar medo ou fofoca. Use-os para declarar fé, esperança e vida. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Glórias a Deus! Quando falamos com fé, liberamos vida. Quando murmuramos, abrimos brechas para o inimigo agir. Por isso, quem quer dirigir bem o corpo, precisa primeiro entregar a língua ao Espírito Santo. Aleluias, glórias a Deus. O Espírito Santo quer usar a sua boca hoje. Quer usá-la para consolar alguém, para evangelizar, para declarar cura e vitória. Mas ele só pode fazer isso se o coração estiver limpo e se a língua estiver sob controle espiritual. Salmo 141, versos 3 diz: põe
ó Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, aleluias. Essa deve ser a nossa oração diária. Senhor, toma o controle da minha língua, porque quando o Espírito domina a nossa língua, ele também dirige as nossas ações. O corpo é dirigido pela boca. O que você diz, você vive. Quem fala fé, caminha em fé. Quem fala derrota, vive derrotado. Quem profetiza vitória, vive debaixo da promessa. Aleluias, glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por esta palavra poderosa. Querido Espírito Santo, toma o controle da nossa língua e do nosso coração, que as nossas palavras sejam cheias de graça, sabedoria e unção. Livra-nos da murmuração e do falar precipitado, que a nossa boca seja usada para edificar, consolar e abençoar. Põe um freio, Senhor, em nossos lábios e guia o nosso corpo no teu caminho. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Meus irmãos, que o Espírito Santo continue dominando a sua boca, o seu corpo, toda a sua vida. Lembre-se, quem controla o que fala, controla o rumo que segue. Eu me despeço com alegria e te convido a estar comigo amanhã no devocional de sexta-feira, com o tema Todos os membros do corpo são importantes. O texto será 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18 ao 25. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim me permitir.